Boa noite, bem-vindos a mais uma live da Rede Cruzada. Hoje a gente vai conversar sobre o brincar, né, que é a forma de narrar o mundo da infância. E a gente vai receber a Helena Maria, que é uma educadora brincante, uma pedagoga. E vamos ter um papo importante, porque, na verdade, na educação infantil, a ludicidade é a grande metodologia de aprendizagem, né? É no brincar e com o brincar que o aprendizado, o desenvolvimento cognitivo, emocional, motor da gente, né, da criança acontece. Boa noite, gente. Tô vendo aqui Patrícia, Lua, Lena, Ângela, Kátia Clarimundo, Cauê, Ângela. Boa noite, gente. Tudo bem? Oi, Kátia. Deve ser a Vera. Vera Verão. Tudo bem? Como sempre, né, gente? A gente dá aí alguns minutinhos para a galera chegar. Inclusive, eu tô esperando a Helena também, né? Nossa. Ah, a Helena chegou! Oi, Helena, já te chamo então. Peraí. Chamei a Helena. Oi, Juliana. Olá, Oi, Helena, tudo bem? olá, boa noite. Boa noite mesmo, né? Pra Sim, gente, às 7 horas, eu ainda não contei, ainda não dei esse spoiler, mas para você é um pouquinho mais tarde, né? sim, para mim são 11 horas. Gente, a Helena tá no Porto, né? Em Agora, Portugal. é, pode ser. Agora eu tô em Guimarães, mas sim, Ah, tá. Então vocês imaginem, né, assim, o privilégio, a honra que é pra gente. 11 horas da noite, tadinha, à base de café, para bater esse papo com a gente. sim. Vambora. A gente tem que dar uns 2, 3 minutinhos a mais para a galera ir chegando, tá? Tá bem. Mas e aí, tá quente já no verão ou não? Não, olha, aqui tá demorando para chegar o calor. Eu tô de manga comprida, tá frio. Olha, tá um inverno horrível no Rio de Janeiro. Tá- E aqui o Graus. verão tá frio. Você sabe como é que é aqui, né? É, deu 20 graus, tá todo mundo de cachecol. Ó, não, o pior, né? Eu tô aqui de manga comprida, nariz escorrendo, alergia, carioca mesmo da gema. Não tem jeito. Então, Ah, olha, eu vou ter uma breve introdução para quem já chegou. É, como assim, muitos dos que estão aqui já sabem, né? A gente vem aí nas últimas lives percorrendo os eixos que norteiam, né, a educação infantil na Rede Cruzada. A gente já teve, né, conversas muito boas, tanto com convidados quanto pessoas da Rede Cruzada, sobre a importância da documentação pedagógica, a importância da ambiência pedagógica, a importância, né, das várias expressões da linguagem, né, que a gente denomina, né, da literatura além do livro didático. E hoje
a gente está chegando talvez naquele tema que seja o mais óbvio, mas não necessariamente o mais simples de se falar, né? E de se refletir, que é o brincar, né? Como a grande expressão, né? Da infância e por onde a aprendizagem, né? Se dá e a gente, né? Quando a gente era criança, espero que a gente ainda às vezes, quanto adultos, né? Se expressa da melhor maneira, né? Então, a ludicidade como um eixo assim inalienável da infância, né? Então, por que que a gente está convidando a Helena Maria, né? Lá de Portugal, tirar ela do soninho dela para conversar com a gente. Para a gente vai descobrir rapidinho, eu pedindo para a Helena se apresentar. Tá bem. Olha, dá para me ouvir bem? Muito bem, Helena. Então tá. Então, boa noite. Tem algumas pessoas aqui conhecidas. Obrigada pela honra. E obrigada pelo convite da Rede Cruzado, do Renato, da Lua. Então, eu sou pedagoga hoje em dia, formada há 3 anos em pedagogia. Mas a minha primeira formação foi publicidade e a segunda foi cinema. E por que que eu conto isso? Porque eu acho que eu fui uma das pessoas que esqueceu quem era. E eu precisei relembrar. Então, quando eu fui fazer faculdade, eu fiz a faculdade porque eu era obrigada, porque eu tinha terminado o ensino médio, não tinha outra opção. E foi quase que uma loteria. Para onde eu vou? Para onde eu vou? A comunicação social. Você fala, eu sou comunicativa, vou fazer comunicação social. Pensa. E fiquei angustiada com o futuro que estava na minha frente depois que eu me formei, né? Quando, tipo, vai entrar no tal do mercado de trabalho. E entrei, trabalhei na Globosat, né? Uma empresa grande, em canal de cinema. E estava ali no mundo da corporação, mas eu tinha uma angústia muito grande dentro de mim. E aí, a partir desse movimento, porque eu acho que a angústia, ela é um sinal de saúde, né? Se a gente não está sentindo nada, é estranho, né? Mas se a gente está sentindo alguma coisa, é sinal que o corpo quer se autorregular. E eu fui em busca de algo que me preenchesse, e daí eu reencontrei a educação. Por que que eu digo que eu reencontrei? Tem um amigo que fala muito que o fruto não cai muito, o fruto não cai muito longe do pé da árvore, né? Porque eu sou filha de educadora, sobrinha de educadora, prima de educadora, então a minha família traz a educação como um caminho, sem perceber e percebendo. Pessoas que escolheram profissionalmente, mas pessoas que não escolheram, mas que também têm ali essa linguagem como um caminho. Então, pronto. Então, eu fiz uma transição de carreira em 2014 e lá se vão 6, 7, 8 anos, se eu fiz as contas direito. Então, desde então, eu me dediquei à primeira infância. Então, esses 8 anos que eu estou atuando em escolas, o meu maior trabalho é olhar de 2 a 5 anos, 6. Os bebezucos é um trabalho específico ali, o ninhozinho, né? Que é para mim, até deveriam estar com suas mães, mas infelizmente o sistema não deixa. Então, que bom também que tem espaços para acolher esses bebês. Mas, enfim, então eu estudei criança, e quando a gente estuda criança, a gente não tem como fugir do brincar. Se você está estudando criança, a sério, né? Então é isso, acho que eu me apresentei um pouquinho, né? Nossa, olha, e você já deu aqui muita provocação para mim. Eu vou tentar não fugir muito do assunto, mas eu fiquei muito curioso pela tua biografia. E eu acho que a gente acaba voltando para o assunto da infância, do brincar. Eu tava, quando você estava contando, né? Eu fui me reconhecer, né? Saber quem eu era. E aí, né, tive que escolher uma faculdade, porque era assim, né? Que é assim que se faz, né? Helena, você acha que você é uma exceção? A regra... Não, eu acho que eu sou a regra, né? A exceção é ter apoio para fazer a mudança. Eu tive Ai, apoio. Eu acho que isso é bom. nossa, é exatamente assim o que eu estava imaginando, né?
Eu estou pensando na minha trajetória, enquanto você falava também, a gente com 17, 18 anos, né, chega a ser cruel, né, ter que fazer uma opção que vai ser assim, muito definitiva, né, ou muito decisiva para o caminho à frente, né? Mas depois a gente fica adulto, a gente vê o seguinte, ok, faz parte, e a gente não pode, não necessariamente ficar preso, né, a uma escolha, né? Eu acho que a gente vai crescendo e vai aprendendo que dá para ir chegando cada vez mais perto do chamado da gente, né? E se a gente prestar atenção nas crianças, algumas respostas estão ali entre elas, né? É buscar o que interessa, é a curiosidade, mas ainda bem que dá tempo, né? Olha, eu fui fazer o que você fez, Helena, um pouquinho mais velho, tá? Pouca Tarde. coisa. De realmente descobrir, né, que eu acho que é o primeiro grande passo, e depois correr atrás, né, do que realmente é a nossa potência, ou outro nome que a gente queira dar. Outra coisa que você falou, né, que eu achei assim fantástico, dessa angústia, né, e que esses sentimentos a gente gosta de qualificar, né, de bom, de ruim, e na verdade são sinais, né, são linguagens, né. E você falou, né, do corpo, né, o corpo avisando Uhum. que, olha, presta atenção, tem algo que você precisa prestar atenção aqui dentro. Uhum. E muito legal, né, a gente ter, primeiro, essa abertura para ouvir esses chamados, né, nem sempre agradáveis, mas muito importantes. E, segundo, atender, né, ouvir e atender. E, por fim, nossa, você falar assim, o fruto, né, não cai muito longe da árvore. E é interessante porque no teu caso parece mais assim evidente. No meu caso, Helena, eu eu acho que eu comentei para você hoje mais cedo, né? Eu sou engenheiro Uhum. e tentei negar a árvore, né? A ancestralidade, e que ela não necessariamente precisa se revelar pelo exercício de uma profissão, né? Quer dizer, minha mãe era professora, eu vou ser professora. Meu pai era engenheiro, eu vou ser engenheiro. Mas definitivamente tem algumas expressões do nosso ser que estão ligados à nossa ancestralidade. E isso pode se revelar por várias profissões. Sim. E minha mãe era uma pessoa muito assim envolvente, sedutora, e adorava estar com gente, né? Estudar gente, lidar com gente. E eu resolvi ser engenheiro achando que os números iam ser o meu refúgio. Não adiantou. Corri, 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 corri. E não por acaso eu tive 5 filhos, porque eu Aprender. preciso de gente do meu lado, eu preciso de gente para me mover e de gente para eu mexer também, provocar. E estou aqui hoje, eu e você, muito próximos, né? Nos ofícios, né? No mundo da educação, o que me dá uma alegria muito grande. E aí, você começa a falar do brincar, né? Como é que você vê o brincar assim, tanto academicamente quanto no seu coração? Tá. Olha, entrou aqui uma pessoa, eu não sei se ele ainda está online, que é o Vicente, que foi um dos meus mestres. Então eu vou começar Ah, Luiz trazendo a presença dele Barros? na minha vida. Eu acho que é Luiz Vicente Barros, enfim. É, isso mesmo. Não é? Porque quando eu comecei a ser professora, eu não sei se você começa a ser professora ou se você percebe que você já é. Mas enfim, eu fui fazer um curso com o Vicente que era sobre o brincar na infância. Já não me lembro o nome do curso. Ele fez mestrado sobre isso. E o que o Vicente fez com a gente durante 4 meses, se eu não me engano, é que ele pegava corpos cansados de adultos e falava assim: Oi, tudo bem? Oi, eu sou o Vicente. Hoje a gente vai construir uma cabaninha.
E nós, de repente, todos os adultos construindo cabanas numa sala de aula de uma universidade. E depois da experiência vivida no corpo, ele contava por que a gente tá, como que a gente se sente dentro dessa cabana. É proteção, é abrigo, que atualização de mundo é essa? Então, foram 4 meses para eu me, me relembrar, porque eu acho que toda criança brincou. Então, acho que quando a gente vai estudar o brincar, a parte boa é que a gente já começa na fase número 7, porque a gente já brincou no corpo. Agora, tem adultos que têm a experiência marcada no seu corpo positivamente, tem adultos que recalcaram e traumatizaram ela. Por um trauma, né? Ela ficou recalcada. Então, você perguntou como eu vejo academicamente no meu coração. Academicamente, eu vou buscar sintetizar algo que é complexo. Mas academicamente eu vejo brincar como, primeiro que é uma linguagem. Como diz a Lígia Ortélio, é que é preciso brincar para reafirmar a vida. Então a brincadeira é uma linguagem que pode ser entendida até como espiritual. Porque quando eu brinco, eu afirmo que eu existo de novo, eu existo aqui e agora. E é isso que a criança faz a cada momento. E as brincadeiras coletivas, a gente está vivendo São João agora, também são reafirmações de existência. É muito importante no momento de crise, de caos e colapso, as pessoas irem para a rua brincar, para não colapsar, né? Para lembrar, olha, vida, tá difícil, mas a gente existe de novo. Eu reafirmo sim. Então, esse é um ponto. Agora, um ponto mais acadêmico é que o brincar quando a gente vai estudar psicologia da infância, e aí que eu vou referenciar minha mestra também, Silvia Carné, que foi uma grande tutora nesse caminho, a gente entende que a brincadeira, ela é para a criança como é a terapia para o adulto. Então eu, Helena, com 34 anos, vivi algo que é uma angústia na minha vida, não consegui entender muito bem, mas eu tenho um recurso de ir para um site terapêutico, ou, enfim, a terapia que eu quiser, e falar, elaborar, fazer contato, respirar, meditar. Eu tenho recursos infinitos para me ajudarem a transformar aquela situação desconfortável em prazer, senão ela pode me aprisionar. Eu vou ficar ali numa atualização constante de angústia. Porque que a psicologia fala? Toda angústia quer ser curada, quer virar prazer. O caminho do educador e o caminho do terapeuta é transformar a experiência angustiante em prazer. Produção de prazer, produção de vida, de novo, produção de pulsão. Então a criança, ela elabora e ela representa o que ela vive na brincadeira. Na brincadeira não direcionada, principalmente. Porque a brincadeira direcionada, ela tem um outro papel, que a gente pode falar sobre ele também. Que ela constrói um corpo coletivo, ela constrói ritmo, a gente vai para aí. Mas a brincadeira autêntica, que é a criança que ela vai brincar de ser a mãe todos os dias até integrar a mãe. Ela vai brincar de ser o pai todos os dias até integrar o pai. Né? Ela vai brincar o outro para poder internalizar aquele outro. Ou ela levou uma bronca porque, sei lá, quebrou um copo. E aí tem aquela reação do adulto, e ela depois, no dia seguinte, pega uma boneca, não é? E fala, é coisa feia, não podia quebrar o copo. Enfim, ela reproduz a fala que ela ouviu, para elaborar aquilo, através da representação do brincar, e mudar de página, mudar o assunto. Se a criança não brinca, o que ela vive, ela não muda de assunto. E aí vai ficar ali, ó, um assuntinho para ser resolvido no futuro. E a gente está cheio deles, não é? Então, acho que esse é um ponto. E aí o Couturier, o Lapierre, o Winnicott, que são médicos, psicólogos, psicomotricistas, que já escreveram muito sobre isso para quem quiser se aprofundar. Um outro eixo que eu sinto também que é acadêmico, que tem a ver com a sociologia da infância, e nesse aspecto eu também não vou me aprofundar tanto academicamente, porque eu não estudei essa parte ainda. Até a Luana Fonseca Costa Fonseca pode falar mais sobre isso do que eu. Que é a introdução na cultura. E aí a gente vai para as brincadeiras coletivas. Então, eu estou olhando aqui para uma carta, vou mostrar para você. Antes de começar a live, eu tirei uma carta num oráculo. E olha a carta que saiu, porque a vida, ela não brinca em serviço. Então, Nossa. assim, sai a carta do curumim, não é? E não saiu a carta da criança, saiu o curumim. E mais cedo eu vi um vídeo que chama Olhos de Herê.
que é sobre um menino apresentando sua realidade num quilombo. Lindo o documentário. 10 minutos, está disponível aí online. Então, eu senti de trazer tanto o Erê quanto o Curumim, porque são crianças que elas estão em outra cosmologia, em outra visão. Porque a criança que a gente está acostumada a lidar, eu, Helena, branca, né, ocidentalizada, eu já lidou com crianças. A minha lida no cotidiano já é com crianças ocidentalizadas. O que significa? Crianças com acesso a vídeos, a videogame. Tem um documentário que se chama Criança e Alma do Negócio, ou seja, já capturadas pela ideia de que a infância é consumo da infância, né? Já choram porque querem o Pokémon, já, né? Crianças que já entraram dentro de um sistema que não é, que é adoecedor, né? Como a gente diz, um sistema que é adoecedor. Agora, quando vem aqui o Curumim e o Erê, algo em mim, talvez romantizado, porque as nossos povos indígenas têm que sobreviver à guerra que eles estão passando, a gente precisa lembrar disso. Mas tirando a parte cruel, vou tentar lembrar da parte que é a esperança, para esperançar um pouco aqui, né? Então, o Curumim é a criança que ela não vai para a escola tradicional que a gente tem, que vai obrigar essa criança a ficar sentada, olhando para frente para dar conta de um conteúdo, para no futuro ela ser um adulto que vai ter um espaço no mercado de trabalho e produzir, produzir, produzir. O Curumim, que eu tirei aqui, é um guri, né? É um menino que ele é criado junto com a sua comunidade. A infância não está separada. Nos povos tradicionais, a família não está fragmentada, a comunidade ainda existe, né? Não é, porque eu tenho um amigo que fala que no nosso mundo ocidentalizado, a família é o que sobrou de lembrança de comunidade. Dentro da família, a gente vive um pouquinho em comunidade. Mas os povos originários, eles ainda são comunidade. Então, eles não têm que relembrar nada porque eles se mantêm. Então, o Curumim cresce ali. Então, ele só existe, digamos. Ele não cresce para ter que. Ele é todos os dias, ele é junto, ele é no cotidiano. E o que ele faz? Ele brinca. Mas ele não brinca separado, ele não brinca treinado, ele brinca de existir todos os dias, brinca de fazer coisas, né? Vai ficando mais velho, começa a pedir para os adultos a se aproximar. Quando tem até se eu não me engano, vou tentar referenciar, porque eu acho importante. Quem me contou, acho que foi a Ailton Krenak, nosso maravilhoso, que conta sobre os rituais de passagem. E que um menino que vai ganhar o ritual de passagem do ser adulto, do amadurecer, uma das provações que pode se ter é deixar o menino na floresta à noite e encontrar o caminho de volta para casa. Por quê? Porque ele fala que o amadurecimento é também vencer esses medos, né? É também encontrar o caminho de volta para casa. E se a gente for pensar simbolicamente nessa palavra, encontrar o caminho de volta para casa, eu volto para o brincar. Porque brincar é encontrar o caminho de volta para casa. Que casa, não é? Então, quando a gente brinca, aí pronto, aí o eixo da cultura. Isso tudo para falar do eixo da cultura. Então, quando eu brinco São João, eu sou introduzida à cultura brasileira, eu sou introduzida à festa da colheita, dependendo de onde eu tô. Eu sou introduzida ao boi, eu sou introduzida ao maracatu, eu sou introduzida à fogueira, ao elemento fogo que sumiu da nossa vida. E às vezes as crianças têm relação com a fogueira por conta da festa de São João, né? Então, ou brinco carnaval. Então, quando a gente vai brincar o carnaval, a gente põe as nossas fantasias, põe a purpurina, brinca a vida. Ali, depois vai começar o ano, vai ficar tudo sério. Mas o carnaval é uma brincadeira seríssima para muita gente, assim como São João. A gente se prepara, investe, não é? Então, você quer fazer um comentário? Eu não, eu tô aqui afogado, mas eu vou segurar minha onda. Tá bem. Qualquer coisa você me interrompe, porque eu falo. Sou geminiana, eu Não, falo. tá maravilhoso. Não quero atrapalhar esse fluxo. Tá, então, uma criança que está inserida na sua cultura, ela brinca os elementos da cultura para que essa cultura passe adiante, né? Então, por exemplo, eu trago muito a importância da brincadeira de roda na infância. Por quê?
porque a gente está numa sociedade extremamente individualista, que é a supremacia do eu. E o nós ficou submetido a isso. Quando eu brinco de roda com a criança e eu faço corre com tia na casa da tia, ou a galinha choca, chocou o ovo, a criança ela vai tendo a experiência da circularidade no corpo dela, ou a doleta, ou qualquer brincadeira que traga uma roda, e como traz a Zoilda Loreto também, da circularidade como um valor também, né? Afro-civilizatório, eu construo no corpo daquela criança a sensação de nós. Porque ela vai ter um mundo que vai apresentar a ela a supremacia do eu. E nós, enquanto educadores, precisamos semear aos pouquinhos, um pouquinho de cada vez, a identidade coletiva. Porque a nossa sociedade está doente e a gente precisa dar conta disso em algum momento. Só que para a criança não vai ser verborrágico. Eu não vou falar, então, crianças de 6 anos, prestem atenção. O mundo está um caos, está tendo guerra e vocês. Não, não é isso. Eu vou brincar de roda. Eu vou fazer a doleta com elas várias vezes. Eu vou fazer telefone sem fio. Aqui em Portugal chama telefone avariado. Então, a gente vai usar a linguagem da criança. E ela não vai. É isso. É uma intenção que a gente coloca. Mas a gente que se curva para a linguagem dela. E a gente não adultiza a criança. O que a gente tem hoje é a criança sendo adultizada cada vez mais. Não é para dar resposta. Eu falo que assim, até os 5, 6 anos, não sou eu falo, muita gente fala, eu reproduzo. A criança, quando pergunta uma coisa, não é para responder. Por que que a água cai? Não é para eu responder porque existe a gravidade. Depois ela descobre isso. Por que que a água cai? Quantas respostas são possíveis para essa pergunta? E aí, eu não sei se foi o Vicente que estava aqui mais cedo que me falou isso. Não, foi o Gandhi Pioche. Já me lembrei, que também é uma outra referência do estudo do brincar e eu vou falar dele. Primeiro, o ser humano sonha pisar na Lua. Depois ele constrói o foguete. Se, na hora que a criança fala, é possível ir à Lua, um adulto responde não, ele não vai criar o foguete. Então, primeiro, ele precisa acreditar que é possível pisar na Lua. Então, esse lugar da primeira infância é o lugar de tudo é possível. E a verdade é que eles vão viver num mundo que a gente não sabe qual é. Então, tudo pode ser possível, inclusive voar. Porque o ser humano, por sonhar voar, observou os pássaros e criou um avião. Então, não é para tirar o sonho dos meninos e muito menos tirar o impossível, é para deixar o impossível acontecer. E aí tem esse outro, o Gandhi agora, que é o outro aspecto que eu queria trazer, que ele fala muito da ancestralidade, a presença da ancestralidade. Então, todo ser humano, seres humanos, eles se relacionaram com os elementos disponíveis no nosso planeta. Então, aqui a gente tem a terra, a água, o fogo, o ar, o éter, a relação com tudo isso. Então, a brincadeira introduz também a qualidade humana da criança. Então, foi um pouco aquilo que a gente conversou mais cedo, que já fizeram um estudo que se você coloca uma criança para ser jogar numa selva com lobos, e isso aconteceu, né? O menino lobo, que depois virou Mowgli, acho que é um estudo científico, aquela criança, ela não apreende as qualidades disponíveis para ela, porque ela aprende o que os lobos ensinaram. É a mímese, né? A criança aprende por mímese. Então, como que ela mimetiza ser humano? Vendo humanos em volta dela. Que qualidade de humanos? Aí aqui eu vou para 2 pontos. Um ponto é que as crianças estão se deparando com adultos extremamente infantilizados, que regridem, porque a criança traz uma dor e aí o adulto faz contato com a sua própria dor não resolvida e aí vira uma queda de braço de quem é mais forte. O adulto, ele se infantiliza e aí ela perde o direito de ser criança. Ela fica insegura, porque ela tem que ser mais madura na relação, não faz sentido, e isso acontece. E não porque os adultos são pessoas cruéis, mas porque estamos em sistemas adoecidos sem recursos para a nossa saúde, né? E o outro ponto é a importância dessa criança, ao entrar em contato, por exemplo, com barro. Então vamos lá, o barro. É o contato com o barro que construiu o quê? Talher. É o contato com o barro que construiu a concha,
ou seja, a história da civilização passa pelo contato com o barro, passa pelo contato com a água e o fogo. Porque a partir do momento que a civilização sabe como fazer fogo, ela para de guerrear, né? Tem lá o filme A Guerra do Fogo mostrando isso. Quando eu entendo como que eu produzo fogo, é um primeiro avanço tecnológico da humanidade toda, foi aprender a fazer fogo. Então, quando a criança ela faz uma fogueira e ela tem 8 anos, sei lá, 5, não sei com quantos anos uma criança é capaz de fazer uma fogueira, porque depende da criança, ela atualiza a sensação de descobrir o fogo. Então, olha isso. Eu sou uma criança que acabei de chegar no mundo. E eu, pela primeira vez, eu acendo um fogo. E eu tenho a sensação que uma pessoa há 300 milhões de anos atrás teve. É inédito naquele momento para ela descobrir o fogo. Porque ela está descobrindo o fogo. E isso com tudo. Então, ela descobre o vento, ela descobre a água. Então, tem as brincadeiras que vão introduzindo ela não só introduz, como atualiza a experiência de evolução da humanidade através do brincar. Isso tudo é só o brincar. E a gente fala assim, o recreio tá na hora do brincar. E a gente bota 30 minutos de brincar, que simplesmente é o espaço onde tudo acontece para aquela criança. Calma. Eu vou pedir para descer o ônibus. Espera aí. Ai, meu Deus. Helena, sabe por quê? Bem, galera, vocês já viram que depois vocês vão ter que rever essa live em velocidade 0,5, né? 0,5, porque, meu Deus, eu acho assim que eu vou deixar primeiro os sentimentos, né, aflorarem e tentar resgatar aqui pelo cérebro algumas coisas que eu consegui capturar. Porque, Helena, você começa muito devastadora para nós, pobres mortais. Você traz o curumim, você traz o herê, e você já denuncia, né? E se coloca na história, né? Eu sou uma pessoa branca, né? E aí você traz, né, duas imagens fortíssimas, né? Infantis da nossa africanidade, dos povos originários. Eita, até me emociono, porque é o que você fala de relembrar, né? A gente... Vou pegar o Krenak. Ele diz, né? A vida não é útil. E a gente está vendo uma educação, né, focada em dar utilidade para a gente, né? A tal ponto que a infância é percebida como um estágio para você vir a ser alguém. Exato. Ou seja, a infância não é um momento em que você já é alguém, né? Nesse sistema, a infância é preparar a gente para ser alguma coisa. E aí já tem eu vou falar uma palavra muito forte, né? Um aborto da nossa existência na nossa infância. Porque, olha, você não é nada. A gente vai ajudar você a ser alguma coisa quando você for adulto. E eu tenho aprendido com uma pessoa chamada Luana Fonseca, né? E ainda bem que eu consigo lembrar da infância, a gente né? E brincar é resistência. Uhum. E ainda bem que a gente consegue brincar, né? Ainda bem que quando eu fui criança, apesar de tudo que tentaram, e aí eu estou lembrando de uma outra pessoa, né? Que é uma sábia negra brasileira, a Catiúcia Ribeiro, dizendo, né, que a educação formal não educa, formata, né? E eu acho que essa sua meia hora aí de fala, nossa senhora, a gente precisa relembrar de muita coisa. E, meu Deus, eu fui tentando anotar algumas coisas aqui para a gente se tocar desse cometa que está passando aqui na nossa frente agora, Helena. Eu fui falar, né, de você trazer a infância pelo sentimento e pela forma acadêmica, e veio tudo junto e misturado.
Não deu para separar, você percebeu, né? É um corpo só. Amém, amém. E essa última parte, né? Você deu aí três, né? Vamos dizer, narrativas sobre o brincar, né? A pedagógica, estrito senso, né? A da cultura, né? Do coletivo, e essa última, né? Da ancestralidade, que é do resgate ou, né? Da expressão da qualidade de ser humano. E aí você junta, né? Não por acaso você fala ancestralidade, essa relação, pelo menos eu que estou fazendo essa ilação, tá? Você fala do sonho, né? E da gente não suprimir o brincar como você construir o futuro ou construir o que supostamente não existe e, ao mesmo tempo, nossa, eu achei isso, atualizar a história da humanidade quando você faz uma criança ter contato com os elementos da natureza, né? E ela ali, né, viver quase que a história de ser humano, né? No Uhum. contato com o fogo, no contato com o ar, no contato com a terra, no contato com a água. E é como se essa questão da temporalidade também fosse uma ilusão, né? E aí eu penso na nossa educação de novo, né? Tem a hora de brincar, tem a hora do que é sério, do que é relevante. Tem a hora, né, de você aprender e tem a hora de você viver o ócio, né? Tem o momento do passado, o momento presente e o momento futuro. Tudo esquematizado, tudo segmentado. E aí você vem e fala assim, né? Os povos originários é a família, né? Esse núcleo cada vez mais, né, desafiado. É quase que a tentativa, né, de nós, né, coloniais, brancos, eurocêntricos, lembrarmos dessa coisa da humanidade ser comunidade, né, e não indivíduo, né? E aí, de novo, remete, né? E a gente está falando umas coisas da moda, né? Eu leio aí em muitos livros de educação, né? É preciso uma aldeia para educar uma criança. Esse provérbio. E vamos viver isso, né? Vamos viver isso e não vamos enclausurar a criança, né? Mas o desafio aqui, só pegando essa deixa, Ai, o que aconteceu? A gente quer ser aldeia, a gente tem o desejo. Então, por exemplo, eu estou agora fazendo mestrado e meu olhar está para as comunidades de aprendizagem. E eu tive experiências comunitárias. Mas qual é a encruzilhada que a gente encontra adulto? A gente quer ser aldeia, mas a gente escolariza a experiência de ser aldeia. Então, o que a gente faz? Lê sobre, estuda sobre como é ser comunidade, traz metodologia, traz técnica e tenta fazer a mesma coisa que a gente faz com a nossa escolarização e com a nossa vivência ocidentalizada, parará, larará, capitalista, larará, que então agora eu vou otimizar resultados, entende? Então eu transformo a ser comunidade numa missão a ser alcançada. A missão é ser comunidade. E tudo que acontece ali é controlado para a gente chegar naquele lugar, porque a gente, no fundo, tem a vontade de controlar resultados, entende? E fazer avaliações e ver se fomos eficientes ou se não fomos. E nada disso, ao meu ver, meu olhar, nada disso faz sentido dentro da experiência comunitária, porque a comunidade ela é. A comunidade é. Ela não é assim, é comunidade se. A minha sensação é que não, pois, não tem. Como é o nome disso quando a gente coloca o se? Condicionamento. Não condicional. funcionamento na experiência comunitária. Por quê? Porque ela está imbuída de amor. Minha mãe está aqui e eu sei que ela fala isso 400 vezes e eu vou escutando por osmose. Só que ela fala isso na igreja, na religião, no caminho dela. De amor, né? Ela entende o amor como um caminho. Eu também entendo o amor como caminho. Então, eu acho que quando a gente se sente acolhido por uma comunidade, ela não cuida de mim porque ela é obrigada a cuidar de mim. Porque está escrito no estatuto. O estatuto aqui dessa escola comunitária é que nós cuidamos um dos outros. Eu preciso de um estatuto para lembrar que eu preciso cuidar do outro?
Entende? Chegamos aí, né? Chegamos no nível de ter que falar o óbvio, que não deveria ser falado, né? Não deveria acolher porque tá dizendo aqui nós acolhemos. Eu deveria acolher porque eu me sensibilizo. Só que a gente foi desensibilizado a nós mesmos e também ao outro. Então, se eu tô entorpecida de quem eu sou, se eu tô anestesiada de mim. E outra coisa que eu lembrei, a presença do Vicente me faz lembrar também muita coisa. Ele fala que a brincadeira traz ritmo. Então, é o ritmo da música, é o ritmo de uma palma, é o ritmo de um soltar pipa, é o ritmo com o vento. E esse ritmo é o que constrói também a nossa existência, né? E a gente está num ritmo muito acelerado, não é? Assim, a gente oferece para a minha sensação é que a gente está num comboio, né, num trem, numa velocidade desenfreada, ninguém consegue parar ou diminuir. E o ritmo da infância tá interpelado, tá atropelado. E a Pelado. criança, ela já não sabe mais, porque muitas vezes eu vejo a criança brincar e ela brinca do desenho que ela assistiu. Ela brinca, sabe de quê que eu vejo muitas vezes? É Sky Rider da Patrulha Canina Pata. Ela brinca de. Eu também brincava, né? Eu também fui uma criança que tinha televisão, mas tá cada vez maior. Mas o que que acontece com isso? Não é que eu sou um pouquinho como militante da infância, sem perceber, sem querer, mas assim, eu sou uma pessoa que fez cinema e não é à toa. Quando eu construo narrativa de imaginário, eu controlo, né? Não é isso que a gente está aqui pensando em decolonialidade? Então, se o meu imaginário é todo de guerras de heróis e reis, eu acho que o mundo é feito por reis que matam uns aos outros, porque eu consumo essas narrativas em livros e em filmes a vida inteira. E eu normalizo e eu acho que é assim, não. É assim. Rei, tira, corta a cabeça. A gente não aprendeu a consumir outras narrativas. E agora tá todo a luta antirracista e indígena trazendo pra gente outros repertórios para o quê? Para enchermos o nosso imaginário de outras coisas. As crianças estão todas consumindo o desenho. Que desenhos? Que normalizam violência física e simbólica e verbal. Desenhos, eu lembro muito do Renato Nogueira, filósofo carioca, se eu não me engano, carioca, que fala também muito sobre a filosofia Ubuntu, que traz afrocentralidades, e ele fala: os desenhos que a gente apresenta para as nossas crianças, todos têm a visão de bem e mal, que é uma visão católica do mundo, com todo respeito à Igreja Católica. Essa dicotomia maniqueísta de existe um lado bom e um ruim também não tem a ver com a comunidade. E sempre é um herói e um vilão, um herói e um vilão, um herói e um vilão. Por um lado, sem também moralizar a infância, a criança, ela precisa poder matar os vilões dentro dela e ela precisa ser herói de si mesma. Agora, eu falo sobre dosagens, que outras narrativas são possíveis. Aí tem um Miyazaki, aí tem como que é o do Michel Acelor, né? Ai, como é o nome desse filme? Escreve, lembra? Esqueci o nome do filme, o menino que salva a Carabá. Ai, meu Cara... Deus. Ai, esqueci. Pronto. Gente, escreve aí quem lembrar, hein? É, Aqui. mas enfim, que é uma história de uma criança que salva a bruxa porque, no fundo, ela tinha dor. Eles não assassinam a bruxa, eles não cortam a cabeça da feiticeira. Kirikou, obrigada! Então a gente coloca o Kirikou, que é isso, não é? Ah, ela é malvada. Por que ela é malvada? Porque ela sofre, é a resposta. Nani Nilo também é. Outras referências. Por que a pessoa é cruel? Porque ela tá em dor. Então voltou. Por quê? Ela pode brincar? Então, assim, trabalha com educação e com adultos é perguntar: como foi a sua infância? Começa por aí. Teve uma infância boa? Estamos muitos caminhos à frente para poder trabalhar com a criança. Teve uma infância difícil? Vamos trabalhar. É possível também. Vamos embora. Mas tem trabalho para fazer. Acolher para poder não reproduzir aquilo que, sem querer, não reproduzir na criança aquilo que eu vivi, não é?
Mas pronto, já falei mais um monte. Não falou nada. Helena, você falou das comunidades de aprendizagem que você, inclusive, que tem sido objeto aí das suas reflexões, dos seus estudos. E a gente tem falado isso de uma certa maneira na Rede Cruzada, de que se a gente fala, né, que é um espaço, né, de aprendizagem, é espaço de aprendizagem para todo mundo. Uhum. É um espaço de aprendizagem para todo mundo e a gente tem alguns sonhos, algumas intenções disso transbordar nas crianças, isso deveria estar refletido também no comportamento dos adultos, nas relações entre os adultos, nos códigos, né, de relação entre os adultos, né? Aí você traz, né, narrativas nossas, né, ocidentais, judaico-cristãs, do capital, em que você tem aí, né, o culto, né, do indivíduo, da autoridade, da hierarquia, da segmentação de papéis. E a gente vem tendo vamos dizer, esse incômodo, né, na Rede Cruzada de que se a gente quer, né, uma educação libertária, igualitária, né, horizontalizada, com a expressão do indivíduo, mas a expressão do indivíduo para o bem-estar, né, de todos, tem uma pancada de coisas que nós, como adultos, estamos fazendo muito equivocados. Isso faz sentido no que você está estudando, no que você tem refletido sobre comunidade de aprendizagem? Faz. Eu acho que a gente tem muito trabalho para fazer, assim. Porque, assim, por exemplo, Renato usou essa palavra igualitário, eu sei o que você quer dizer com isso. Mas, ao mesmo tempo, me acende uma luz amarela, porque em prol da igualdade, a gente mata a diversidade. E a gente não aprendeu a viver na diversidade. Não aprendeu. Essa é a verdade. A gente vive em bolhas, né? De estratificação social, né? Assim que fala o Marx. Mas Então, é isso mesmo. está estratificado e quando a gente encontra o diverso, muitas vezes é a minoria. Então, tem uma minoria ali e tem um estranhamento, que é a ideia lá da a criança bolsista e não e não a escola que é diversa, né? É a escola que abre 10% de bolsa para dizer que está fazendo um bom serviço, mas qual é a vivência desses 10% de bolsa frente a 90% de pagantes e que pagantes, né? Então, não estou aqui dizendo que isso é errado nem que isso é certo. Estou só a gente querendo pensar, refletir sobre quais são os encontros de diversidade que a gente tem. Exato. Então, por exemplo, eu posso falar hoje como uma experiência de uma brasileira em Portugal. E, olha, a Patrícia botou aqui: igualdade está para desigualdade, diversidade está para homogeneização. Pois. Então, a gente busca não, né? Mas a nossa cultura tenta homogeneizar a gente pela via do consumo, né? Da indústria cultural, das escolas, dos currículos, blá, 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 blá. E aí eu estava falando dessa minha experiência de ser brasileira em Portugal. Aqui, quando eu me desloco de um território, eu encontro outras camadas de como o outro me enxerga. Né? Porque quando eu estou no Rio de Janeiro, eu tenho uma leitura. Aí eu sou do bairro do subúrbio, eu tenho outra leitura. Eu sou aluna que estudou na Universidade X da Zona Sul, outra leitura. São muitas leituras que o outro faz de mim. E quando eu venho para um país, que é o país que nos colonizou, né? Que nos invadiu e que até hoje conta das grandes descobertas, e eu tenho que ouvir isso, e às vezes está exaltado em músicas, né? Nossa, as descobertas, somos grandes guerreiros, e não doer. E tem que fazer um trabalho para aquilo não doer, porque se doer todos os dias vai ficar muito difícil. Eu sou lida como uma brasileira. E isso é a primeira leitura que fazem, é um marco. És a brasileira, és a brasileira. Fica maior do que quem eu sou. Isso a gente faz o tempo inteiro com todas as diversidades, percebe?
Eu Sim. faço com a pele, a cor da pele do outro, com a forma de falar do outro, com a classe. Fica marcado. E como a gente conseguir atravessar essas marcas para encontrar quem está ali. E aí eu chego na Ana Tomás, que também é uma outra pessoa que me inspira no caminho, que ela fala: a gente tem muito medo da relação. A gente foge da relação. Assim, foge, foge. Olha no olho 10 segundos, desvira o olhar. Porque se eu olhar no olho do outro e eu me conectar com ele, o que pode acontecer? Então, eu acho que é isso. A gente também oferece à infância uma experiência muito pobre relacional. Muito, é isso, muito industrializada, né? Muito, estava conversando, mas é a reprodução. A criança precisa de ritmo? Precisa de rotina? Sim, sim. Dentro do ritmo e da rotina tem espaço para criação, mas está tudo tão controlado que não tem espaço para o acontecimento, não é? Para o devir. A Carla Ferro fala muito do devir, o Walter Corran fala do devir criança, que são filósofos. O devir criança não tem espaço. O Larouça Bom Dia fala o tempo da experiência, né? O que é a experiência? O que é o acontecimento? O corpo que não experiencia nada, reproduz, reproduz, reproduz. Então, o espaço do inédito, o devir, ele acontece naquele instante. Ele também tá escasso. Tá escasso. Então, a criança, o mundo dos sonhos é a criança encontrar um universo que é abundante em brincadeira, em qualidade do brincar, em qualidade de relação. Onde ela encontra, onde ela olha, ela encontra experiências de brincar. Cadê? Exato. E adultos sensibilizados a isso. Porque eu só posso brincar com a criança se eu brinco. E aí, uma vez eu falei com. Quando eu trabalhava numa escola na coordenação, éramos 12 educadores, se eu não me engano, na equipe, e aí eu perguntei: o que você gosta de brincar? Porque não precisa ser de adoleta, mas às vezes o que é brincar para você, adulto aí? O que é brincar? O que é aquilo que você faz inteiro? Entende? O corpo brincante, ele não está fragmentado. Tem gente que gosta de brincar de estudar. Isso também pode ser uma brincadeira, porque o corpo inteiro está ali. Ele está integrado. Tem gente que não. Então, não existe o jeito de brincar. Existe brincar. É. E a gente faz o quê? Tá brincando errado. Não é assim que se brinca. Não é assim que a gente faz. Vamos definir as regras da brincadeira aqui. Aí é o jogo. Aí eu vou aproveitar esse comentário, porque o jogo e a brincadeira não são iguais. O jogo é importantíssimo também, porque o jogo é a suspensão das regras sociais para a gente criar novas regras. E aí tem o Yuzinga, que fala muito sobre o jogo. E ele é importante para introduzir a criança na cultura das regras, porque a gente tem um mundo que tem regras. E aí aqui a gente pode criar as regras junto do jogo. Quais são as regras do jogo? Do enquadre, asseguro, como ensinou Silvia Carné, e crie um coletivo, um jogo naquele grupo. Um jogo onde todos sabem as regras, a gente não tem tanto conflito. O conflito surge quando cada um está jogando numa regra. Se a gente tiver uma regra clara, construída talvez sociocraticamente, não sei, quem sabe a gente não dá conta de estar mais em experiências mais comunitárias. Qual é a regra do jogo? Percebe que o jogo tem um outro lugar. Tem o brincar e o jogo, eles são irmãos. Entendi. Não, maravilhoso. Esclarecedor. Tudo tem Não, espaço. eu estou aqui muito impactado pelo papel de mediação ou facilitação do adulto, porque, Nossa Senhora, nesse momento aqui que a gente está te ouvindo, a gente, pelo menos eu vou falar por mim, né, na primeira pessoa, quanta inadequação e quanta ignorância, né, ou talvez insensibilidade, para não atrapalhar o brincar. E aí, quando a gente pensa numa instituição, né, como um centro de educação infantil, para habilitar, né, o brincar como a principal expressão,
tem que ter adultos não só sensíveis, como preparados, mas preparados é engraçado, né? Não na lógica da Uhum. eficiência, da produtividade, mas preparados para deixar a coisa fluir. E enquanto você falava, eu vi uma distância tão grande nisso tudo. Sabe aquela sensação assim, olha, o melhor que eu posso fazer num momento como esse é não atrapalhar, né? Uhum. Mas é lógico que eu, como você colocou, né, tem as brincadeiras, é, que é a expressão natural, né? E certamente num espaço onde a intencionalidade e a educação devem ter brincadeiras intencionais também. Então eu tenho que ter recursos para, olha, aqui como você falou, né? Tem o jogo, né? Tem a circularidade, o coletivo, como é que eu faço? Eu vi aqui, assim, o que não é a primeira vez que numa conversa dessa isso chama atenção, né? É o quanto eu preciso me preparar, né, para deixar fluir. Parece uma coisa contraditória, né? Uhum. Mas é Quanto, exatamente isso. o que que é? É exatamente isso. Você se prepara muito para não fazer nada, mas aí você está fazendo tudo. Ai, que bom que eu não estou errado. E parece que você não faz nada, mas está fazendo tudo. Você fez referência a muita gente e a muito conteúdo, mas certamente como um preparo, exatamente como você falou, lindo, né? Para não atrapalhar, para não fazer nada, para deixar as coisas serem orgânicas, né? Renato, por que que eu te falo isso? Porque, por exemplo, nessa sociedade, o adulto, que é o pai da criança que, por exemplo, está na minha escola, me cobra o conteúdo. E fala, mas você não vai. E se eu não tiver ferramentada, se eu não tiver segura do porquê que eu não estou fazendo o que ele queria que eu fizesse, que é fazer pontilhamento para a criança aprender a fazer o A com 5 anos. Não vou fazer linha pontilhada. Porque ela vai fazer o A quando ela brincar na terra, quando ela mexer na panelinha. O A vai sair. O A primeiro vai ser construído no corpo dela. Depois ela vai construir aquilo no caderno. Então, não é pontilhar o gesto. Já, o que a gente faz, né? Já diz o caminho, a forma, tem que ser desse jeito, é esse A. Todos os A's têm que ser iguais, do mesmo tamanho, né? A criança vai, se ela está num ambiente que ela tem acesso ao letramento e alfabetização, ela vai aprender a ser. Se ela está num ambiente escasso, a gente tem que introduzir, porque toda criança merece ser alfabetizada. Agora, como é que a gente introduz? Por que tem que introduzir com 5 anos? Por quê? Quem inventou? Em que cartilha? Aí já é a competição de novo, né? Então vai. O outro já tá falando inglês com 7, o meu ainda não. Então vem uma cobrança muito grande. E se eu não estudar, e se eu não souber reexistir no meu trabalho, eu vou ser atropelada. Porque não é o que me pedem, né? Eu sou desvalorizada, inclusive, por não alfabetizar as crianças. Por escolher esse caminho. Porque se eu fosse fazer um caminho de alfabetização, eu não ia trabalhar com primeira infância. E eu não falei sobre isso. Por que eu escolhi trabalhar com a primeira infância? Aí eu respondo com a psicologia. Porque Freud, Lacan e Parará, não sou psicóloga, então psicólogos de plantão me perdoem. Mas o que eu entendi é que é no primeiro setênio que está registrado os nossos maiores traumas. E se a gente tem um primeiro setênio o mais saudável possível, a chance de sermos adultos com capacidades socioemocionais mais saudáveis, menos adoecidas, então eu fui para a primeira infância. Entende? Eu falei, é aqui que a gente pode vir a estancar o sangue, então eu vou aqui na primeira infância. Porque depois dos 8, os 9, a criança já está tentando correr atrás. E eu acho que a alfabetização deveria acontecer depois de 7 anos. Eu acho. Aí a gente pode entrar em alfabetização precoce, né? Mas assim, se a criança quis, com 5 anos, aprender a escrever, que Ok. foi o processo dela, a gente não atrapalha. Mas eu também não vou ficar ali perturbando o miúdo, entende? Não, entendo É pra perfeito. ser, gente. Mas sabe o que é legal, Helena? Quando você fala dos setênios, eu também não sou psicólogo, né? Mas eu Está. estudei algumas coisas, né? E quando a gente fala do conceito dos setênios, isso remete a coisa espiritual, inclusive, né? Sim. Quando a gente pega
a pedagogia Waldorf, né? Ela é baseada na antroposofia, na teosofia, que são estudos, né, da espiritualidade humana, e que você vai encontrar isso lá nos Vedas, né, nos manuscritos hindus de milhares de anos atrás. É muito doido, porque, novamente, sem querendo, a gente está falando de resgates, de ancestralidade, de ser humano, né? E realmente, né, a gente botar a hora para agora é a hora de aprender isso. Agora é a hora de se instrumentalizar para aquilo e a coisa muitas vezes não tem muito contexto e depois a gente não sabe por que que no segundo setênio as crianças, né, e os adolescentes odeiam estudar, né? E aprender é gostoso, gente. É muito Pois bom. E a pois gente é trai natural, né? as crianças, entende? A gente trai elas, a gente tira delas. Um dos maiores prazeres da vida, que é aprender, é cruel. Agora, é porque é uma legião de pessoas malvadas? Não. É só porque a gente está num sistema que nos convoca à ignorância. Exato. Na caverna. Mas né, é preciso. A gente está tentando. A gente conversou isso hoje de tarde, gente. Eu tenho que admitir que a gente teve um papo rápido de que o que tem existido muito, né, nas instituições tentativas de compensar um sistema que está fazendo muito mal para a gente como humanidade, né? E ao invés da gente repensar o sistema, a gente está tentando encontrar medidas paliativas, compensatórias, para continuar fazendo a mesma coisa, né? Na verdade, mudar para não mudar. E Exato. eu acho que para todos nós aqui que temos o interesse na educação, né, esse papo com a Helena é um convite para o seguinte: olha, se é para fazer a Vera, é para questionar o porquê que a gente está fazendo algumas coisas, né? E o mais legal é você remeter a gente a coisas que parecem ser primitivas, né? E primitiva no sentido depreciativo da palavra. Porque a gente realmente precisa resgatar o primitivo, só que no sentido nobre da palavra, Sim. né? Na nossa ancestralidade como ser humano, né? Ai, ai, sabe que horas são? 8 horas e 2 minutos. Eu conformo. Helena, olha só, eu vou deixar para você terminar. Tá. Estou com uma frase que eu não vou dormir. Eu vou dormir, se é que eu vou conseguir, com ela hoje. É preciso brincar para reafirmar a vida. É da Lígia Ortélio. Pode ficar com ela. Pode ter teoria, né? É, meu Deus, isso serve para todo mundo ou é só para criança, hein? Para todo mundo. É para todo É só para você terminar. Eu só estou E não, levantando a bola. para terminar, eu acho que você trouxe isso do relembrar o que é a nossa humanidade, não é? E como eu tô aqui com o Curumim, vou mostrar ele de novo para quem acabou de entrar, que eu tirei essa carta aqui, ó. E tem uns olhinhos daqui da criança, que é o olhinho da inocência. E não tem nada mais cruel do que tirar da criança o direito dela ser inocente, sabe? Ela precisa ter o direito de ser inocente. Ela precisa ter o direito de ser defendida da crueldade. E aquele filme A Vida é Bela, que é belíssimo. E é isso, assim, aquele pai salva o filho, não é? Ele salva o filho da crueldade do mundo. E eu acho que é isso que a gente precisa oferecer às nossas crianças. Mas para isso, vamos usar de novo A Vida é Bela. Aquele pai tinha muita ludicidade dentro dele. Ele brincou. É uma história, é uma crônica. Mas é uma crônica de um adulto que está num campo de concentração e ele brinca com um filho para o filho não viver a dor daquilo. Só um adulto com muito amor faz isso, não é? Então, eu termino essa live assim: a gente precisa abrir muito nosso coração para amar muito essas crianças e ter essa habilidade de trazer a ludicidade e proteger,
Proteger, proteger e deixar elas brincarem dentro do que é possível. Eu estou escutando você. Brincar não é fuga, né? É o contrário, né? Não, pois é. É. É conexão. É reconexão. Uh! Então, boa noite. Olha, estão aí as respostas para você. Eu acho que você está vendo os comentários. Tem uma galera aqui. Lua, a Lili. Muitos beijinhos. Ai, olha, Helena, adoraria ter aí 3 horas de papo, mas olha, sinceramente, Tá ainda bom. bem hora, porque eu tô aqui, ó. Muito obrigado. Eu acho que É, assim, eu convido as pessoas a escutarem de novo, né? Quantas vezes, quantas forem necessárias, porque você falou muita coisa em pouco tempo. Tá? Olha, obrigado pela tua disponibilidade, pela tua inteireza. E, olha, estou muito curioso pelo resultado dos seus estudos aí, também. colonizador. Tá bem, ó. Beijinhos, boa noite. Beijo, dona Rose, Gabi. Ó, tchau, Obrigado. tchau. Tchau, gente.